Muito bem, estamos de volta, começando Vida e Saúde. Hoje o assunto é dengue. O que será que você pode fazer aí para combater esse problema sério de saúde? Você já teve dengue? Sabe como é que é sofrido? Então vem para cá, olha. A dengue é uma doença febril transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. E segundo o Infodengue Fiocruz, desde janeiro de 2022, esse ano, o Brasil já registrou mais de 700 mil casos de dengue, superando o total do ano passado. Esse aumento já configura um novo surto da doença, né? Que pode estar relacionado às reduções das medidas de ações de prevenção para o controle da enfermidade durante a pandemia. O período de maior contaminação no ano ocorre justamente nos meses mais chuvosos e geralmente de novembro a maio. Agora, existem muitos meios de combater a dengue com cuidados simples que a gente pode adotar em nossa casa. E para conversar mais sobre esse assunto, para entender tudo que está envolvido, a gente convidou aqui a infectologista a doutora Odeli Nicoli, e você também é nosso convidado. Sabe como? Você vai interagir com a gente, contando um pouquinho sobre o que você sabe, sobre a sua experiência, se você teve dengue, se foi sofrido, ou se você já tem um flagrante aí de um criadouro de mosquitos. Conta pra mim. Usa o nosso WhatsApp através aqui, olha, do QR Code aqui na sua tela, ou então anotando o nosso contato, que é 12 98266 0004. Vou repetir, pega o celular, você já digita aí na hora, ó, 12 98266 0004. Estou esperando a sua participação aqui enquanto eu converso já com a doutora Odeli. Tudo bem, doutora? Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Olá, boa tarde. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Agradeço muito o convite e vai ser muito legal a abordagem desse tema numa época muito importante, né? Começaram as chuvas aqui. Começaram as chuvas e o risco da dengue aumenta com essas novas chuvas, né? Com essa estação chuvosa. Quero que a senhora me conte como é que ocorre a transmissão da doença, doutora. A transmissão da doença, então, na verdade, ela é uma das arboviroses que a gente chama, né? Por quê? Porque são vírus que são transmitidos através da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, né? A diferença de outros pernilongos que são comuns para a picada, ele é um mosquito diurno, ele se multiplica em depósitos de água, né? Acumular em quintais, dentro de casas. E o período do ano justamente que ele gosta mais de se transmitir é quando estão esses depósitos de água acumulando, né? Então, os períodos de chuva. Ele tem hábitos diurnos e ele costuma voar bem embaixo. Então, é sempre importante a gente poder ter a pele bem coberta, especialmente quando a gente está perto de regiões de mato e tudo mais. Agora a gente sabe, doutora, que essa transmissão pelo mosquito da dengue, ela traz a doença, mas ela é produzida, na verdade, por diferentes tipos de vírus, não é? Exatamente. Embora a doença é uma doença única, existem 4 sorotipos diferentes do vírus da dengue, né? O dengue 1, 2, 3 e 4 sucessivamente. Esses todos pertencem à mesma família, mas o que acontece? Se você teve uma única forma de dengue, você não ficou imune totalmente da dengue, porque você está com imunidade para um único sorotipo. Então, não dá para falar que essa pessoa já está imune e que não vai contrair novamente. Então, mesmo a pessoa que já teve dengue tem que se cuidar ainda mais, porque a cada nova doença com um novo sorotipo, o risco de, inclusive, ter uma doença mais grave é maior. Muito bem, agora partindo de nós precisamos saber como é que a gente combate a dengue dentro da nossa casa, no entorno, ali na vizinhança. A gente vai acompanhar uma matéria falando justamente sobre isso. Combate a dengue. A ordem não deixa dúvida nenhuma. Combate a dengue. Essa é a missão de um agente de combate a endemias. Mas será que esse trabalho é tão simples quanto aparenta ser?
Bom, hoje vamos acompanhar a Helenice e descobrir se as pessoas estão combatendo a dengue de forma certa. Bom, o trabalho começa bem cedinho e a primeira parte desse processo é bater de porta em porta. Mas olha, a função de um agente de combate a endemias vai muito além de apenas uma visita. A equipe de campo, a gente trabalha 4 atividades durante o ano, que são essas que você acompanhou, né? Que é a visita casa a casa, que é de prevenção. A gente faz o controle de criadouros quando temos um caso suspeito ou confirmado de dengue e outras arboviroses, tá? Nós fazemos também o arrastão e a ADL. A ADL, a avaliação de densidade larvária, fazemos 4 vezes por ano e com o resultado dessa avaliação é que nós fazemos o arrastão, por exemplo. Para combater a dengue é bem simples e a gente sabe disso, é só não deixar água parada. Mas se engana quem pensa que água parada só existe no quintal de casa. Na parte externa, né, são os criadouros assim, o ralo, como vocês acompanharam, o prato, os utensílios que as pessoas não simplesmente vira depósito, né, no quintal. Tudo que possa acumular água a gente está observando. E dentro de casa, a bandeja de geladeira, conforme vocês viram, as plantas aquáticas que as pessoas mantêm, geralmente em cima da geladeira ou da pia, né? Banheiros que não são utilizados com frequência, a gente também orienta a pessoa a manter sempre tampado o ralo, tá? Para que não corra esse risco também. O combate à dengue é um trabalho que é feito em conjunto entre o agente e o morador da casa. Não adianta nada o agente informar e ensinar se o morador não colocar essas orientações em prática, não é verdade? A dona Maria aprendeu direitinho e está sempre atenta aos sinais. Quais os cuidados básicos que você faz aqui no dia a dia em casa? Não deixar água parada em lugar nenhum. E prevenindo sempre, como ela falou, sobre a geladeira, né? Porque esses degelos, eles são sempre constantes, né? E a gente tem que estar sempre olhando isso. Deu para perceber que a dona Maria está de parabéns, né? E você aí de casa, tem feito sua parte para combater esse problema? É isso aí, depende de mim e de você. Agora, a gente vai, juntamente com a doutora Odeli aqui, discutir alguns sintomas que a dengue provoca. Existem, doutora, aqueles mais clássicos, né, que é a dor pelo corpo todo e a febre. Mas alguns outros sintomas também podem indicar a dengue e isso vai ajudar na descrição quando for ao médico, né? Vamos começar aqui com esse primeiro sintoma aqui, que não é muito falado ou mais genérico, né? Febre alta, que pode ser sintoma de várias outras doenças. Isso, geralmente a febre é a primeira manifestação da dengue, e é uma febre alta, pode atingir até 39, 40 graus. Então, uma febre alta repentina, abrupta, é um sinal para a gente ficar de olho. Tá, então febre alta, 39, 40 graus, é isso de febre? Pode chegar a esse nível de febre, sim. Olha outro sintoma aqui, minha gente, dor no corpo. É outra das sinais clássicas da dengue, né? Que é uma dor muscular intensa em as articulações. Por isso, antigamente, ela era chamada, inclusive, daquela febre quebra-ossos, né? Porque parecia que é tanta dor. Então, a dor que te deixa prostrado mesmo. E é interessante que em adultos, né, que já sabem descrever os sintomas, isso fica mais fácil. Agora, numa criança, um bebezinho ou uma criança que não sabe falar ainda, às vezes, não pegar a criança, ela vai estar mais chorosa, ela vai estar mais sentida. É preciso desconfiar, né, doutora? Com certeza. Olha outra... Criança, né, um choro que não passa, tem que ser investigado. Pode indicar, então esse choro que não passa pode indicar essa dor no corpo que o bebê não vai saber expressar de outra maneira. Dor de cabeça também intensa. Isso, uma dor de cabeça é outro dos sintomas bem associados, né? Inclusive uma dor que às vezes se transfere até a área retroocular, né? Uma dor de cabeça abrupta e que pode incomodar inclusive atrás dos olhos. Então, justamente, né, acho que relacionada a essa dor de cabeça é também a dor ao movimentar os olhos, outro sintoma aqui. Isso, são os sintomas clássicos. Olha outro sintoma aqui que também
Muito genérico, doutora. Ó, mal-estar. É o mal-estar geral, isso. A prostração, né? Aquele mal-estar, aquela fadiga, a pessoa fica acamado mesmo, né? Quando está com esse quadro. Tem a febre associada à dor, um mal-estar geral. Olha aqui, esse aqui. Falta de apetite. E falta de apetite. Essa anorexia, né? Daqueles quadros virais mesmo. E aí a gente tem esse aqui, olha, manchas vermelhas pelo corpo, que também é sinal de outras, pode ser sinal de outras doenças, né? Eu quero saber o seguinte, doutora, se até alguns sintomas aqui confunde com a Covid, né? Eu quero saber se eu não tenho, por exemplo, dor no corpo e que de repente não apresenta esse mal-estar tão assim profundo. Ainda assim pode ser dengue? Sim, lamentavelmente, né, na medicina não existe 2 mais 2 igual a 4, né? Nada é muito matemático, então a gente precisa sempre desconfiar, sim. Aí, febre, quando a gente consegue, às vezes, diferenciar um pouquinho entre dengue e outras doenças, é porque a característica da dengue é aquele febrão alto e de repente, assim. O rash, aquelas manchas vermelhas no corpo, eles acostumam a... Tivemos uma falha na comunicação aqui, eu ia até perguntar para ela se, porque, por exemplo, febre alta e manchas vermelhas pelo corpo podia indicar, por exemplo, meningite. Então, a gente precisa fazer essa... Claro que o profissional da saúde vai ter mais familiaridade com as doenças, né, à medida que vão ali com frequência tendo acesso aos casos, mas fazer essa apreensão ou essa notificação, você precisa perceber todos os sintomas, porque se você vai ao médico e esquece de relatar, por exemplo, um deles, vai ficar mais difícil desse profissional fechar o diagnóstico. Daqui a pouquinho a gente vai descobrir como é que é feito o diagnóstico da dengue, mas eu queria chamar a sua atenção para esses itens aqui. Na verdade, eu acho que é importante você fazer uma caça à bruxa, às bruxas aí na sua casa, no sentido de vasos, objetos do jardim, objetos da casa que podem ser criadouros do mosquito, doutora. Uma garrafa dessas, por exemplo, olha, não dá para armazenar assim no fundo de casa, debaixo da churrasqueira, ó. Eu coloquei numa caixa, lá tá tudo lá. Aí cai chuva, respinga lá, a garrafa vai ficando assim. Um espaço adequado, do jeitinho que o mosquito gosta. Agora, eu também não posso descartar isso aqui de qualquer jeito, doutora. Isso, na verdade, nossa melhor forma de prevenção é justamente evitar essa proliferação do mosquito, né? Então, que possa ter água armazenada, que possa ser um possível criador, nós precisamos realmente eliminá-lo, né? É a nossa melhor forma de intervenção. Doutora, eu não sei se você sabe disso, mas qual é o tempo que o mosquito leva aqui para usar essa água? Porque eu estou pensando nesses vasinhos aqui de casa, nessas que são cultivados em água também, né? De quanto em quanto tempo a gente devia trocar essa água para evitar que esse mosquito faça aqui o seu berçário? O ideal é que a gente troque pelo menos a cada 5 dias essa água, viu? Porque assim, o mosquito ele pode continuar se proliferando e eles até gostam de água limpa. Inclusive piscinas, por exemplo, a gente tem que deixar elas, alguém que tem piscina, tudo tem que deixar elas cobertas, de preferência, tá? Okay. Para o cloro fazer seu efeito e tudo mais. Mas aí, pelo menos a cada 5 dias, no máximo uma vez por semana, tem que trocar esses depósitos de água e sempre, na medida do possível, deixar eles bem cobertos ou com areia, né, até o final do vaso de planta, por exemplo. Eu descartei essa água aqui, mas queria fazer um alerta para você. Não dá para deixar, por exemplo, uma bacia que não tem furinhos ou que não tem escape dessa água, como um local para você armazenar essas garrafas, porque eventualmente vai cair água aqui de chuva, da mangueira que você lavou o quintal, e não adianta nada você guardar a garrafa emborcada assim, sendo que aqui embaixo está um local ótimo também para criar mosquitos. Tem que pensar, tem que ter escoamento dessa água o tempo inteiro, ou então fiscalização. Tem que jogar fora essa aguinha que sobra aqui do vaso, ó, antes de você imaginar que ela vai evaporar. Não, tem que fazer a sua parte. Doutora, chegaram interações que eu quero trazer aqui para a senhora nos ajudar. A primeira delas, põe na tela. Quem mandou pra gente, eu não sei, foi anônima, mas disse o seguinte: todo mosquito manchadinho de preto e branco é o da dengue? Na verdade, ele
é muito difícil você de reconhecer o mosquito, né? Assim, existem os mosquitos comuns de casa, que são aqueles pernilongos, que são geralmente pretinhos, que não acostumam. Mas o Aedes aegypti, ele é meio preto e tem alguns amarelinhos no corpo dele. Mas assim, não dá para simplesmente pensar, esse mosquito me picou e é dengue. Você tem que ficar atento aos sintomas. Sempre que a gente estiver picada de mosquito, se atentar a qualquer surgimento de sintoma na sequência. Porque às vezes, os mosquitos, dependendo da fase que eles se encontram da vida deles, podem ter algumas características diferentes que a olho nu, quem não conhece muito bem, quem não é biólogo, não vai conseguir reconhecer. Então, se você sofreu picada, tem que desconfiar se aparecer qualquer sintoma. É claro, não vai pagar para ver, né, gente? Agora chegou mais uma interação aqui que tem a ver com combate à dengue. Vamos ver quem tá aí. O Cilo Freitas, lá de Recife. Tomamos vacina da febre amarela e, coincidentemente, ninguém da minha residência teve dengue. Será que estamos imunizados? Aqui em Recife temos muitos casos e é estranho estarmos ilesos. Ele misturou as duas coisas aqui. Agora, doutora? É muito interessante a pergunta que ela fez, na verdade. Lamentavelmente não existe isso, tá? Isso pode ter sido uma coincidência, mas o mosquito que transmite febre amarela, embora o vírus, a família é a mesma, o mosquito que transmite febre amarela é inclusive outro, e como eu falei, a doença já é outra. Então, assim, uma vacina para a febre amarela, ela não evita que você tenha dengue. Nem o fato de você ter apresentado dengue no passado evita que você tenha dengue futuramente, justamente pela presença desses outros tipos. Tá. Então, não existe esse tipo de imunidade cruzada, tá bom? Bora se cuidar, seu Cilo. Eu quero saber se os repelentes são eficazes para evitar a dengue, doutora. Sim, os repelentes sim são eficazes, inclusive eles são recomendados para poder evitar as picadas pelo mosquito da Aedes aegypti, tá? Existem certos repelentes que são os que estão indicados, aqueles que têm icaridina entre 20% a 25%, ou DEET de 10% a 15%, porque são os repelentes que realmente têm atividade para poder evitar. Porque existem alguns repelentes aí que vendem por aí, que não tem uma composição certa ou um registro farmacêutico certo, e o que acontece? É como se você passasse qualquer loção, não acontece nada, não evita a picada dos mosquitos da dengue. Então, é importante poder aplicar bem, pelo menos 3 vezes ao dia. Se alguém toma banho, tem que aplicar novamente assim que tomou banho, por exemplo, num rio, numa cachoeira, numa piscina, e sempre lembrar que o repelente é a última coisa a ser passada. Se você colocou protetor solar, creme, qualquer coisa, o repelente vai por último. Ah, boa! Agora, relembra aqui pra gente, doutora, o mosquito da dengue é um mosquito que gosta de picar durante o dia. À noite ele não sai. Ele gosta de hábitos diurnos, ele gosta do calor, na verdade ele gosta da umidade, né? Ele termina picando no início da manhã, no finalzinho da tarde, mas ele não tem hábito noturno, não. Então, aqueles pernilongos à noite, aqueles que ficam incomodando em casa, geralmente não vão ser os da dengue mesmo. Tá? Os da dengue são aqueles que pegam você lá no dia, lá na trilha, lá no meio do mato, lá quando você está numa piscina. Então, tem que ter cuidado. Uma muriçoca, o pernilongo da noite vai dar coceira. Então, vale cuidar também, vale investir no repelente. Agora, eu queria falar um pouquinho, doutora, sobre tratamento. A pessoa que foi picada, que apresentou sintomas, o que ela deve fazer? Foi para o médico, ele já medicou, ou tem remédio? Eu quero saber o que ela pode fazer em casa também. Certo. A dengue, ela não tem um tratamento, um medicamento específico, tá bom? Não existe ainda um medicamento específico que cobra a dengue, porém, ela faz que o corpo, né, a imunidade, ela, como umas outras viroses, possa se restabelecer. É importante o quê? Hidratação abundante. Mas, primeiro do que nada, as pessoas têm que passar por atendimento e orientação médica, por um profissional de saúde. Porque, como a gente conversou, existem muitas doenças que são parecidas, com sintomas semelhantes, só que na dengue, além dos sintomas parecidos e semelhantes, existem também alguns sintomas que às vezes só o médico fazendo alguns exames, tanto laboratoriais quanto clínicos em consultório, vai conseguir identificar. Então, não é bom assim, dengue, não preciso fazer nada, só vou beber água e vou ficar em casa.
tem que procurar atendimento médico sim, especialmente para poder descartar sinais de alerta. Tá, e aí eu acho que vale também, assim, o bom senso, né? Porque se você apresentou dengue, as pessoas na sua redondeza aí também vão estar correndo risco, muito provavelmente. Então, vale a pena você buscar esse atendimento aí, em respeito também às pessoas que estão com você. Agora, eu quero saber, doutora, aliás, chegou uma interação. Vamos trazer aqui na tela essa interação aqui agora do Vida e Saúde. O Miguel está querendo saber se é possível alguém ter dengue e não apresentar nenhum sintoma. Sim, Miguel, obrigada pela pergunta. É totalmente possível. A dengue, ela existe na sua forma assintomática, subclínica, ela existe na forma leve também, existe na forma grave, e aquela dengue hemorrágica que com complicações, que inclusive pode ser a forma fatal da doença. Então, realmente existe sim a possibilidade de você pegar dengue e você nem ficar sabendo, ou só alguma vez futura, quando você coletar um exame, descobrir que você, por acaso, teve dengue e não soube. Doutora, eu quero saber a última coisa. Você mencionou aí que a dengue ela pode ser fatal. Quando é que a gente precisa se preocupar? Fui no médico, fiz o diagnóstico, estou ali em casa, mas não estou melhorando. Qual é o tempo que eu devo considerar assim, olha, faz parte do quadro, esse estado ruim aqui, mas em quanto tempo isso deve começar a passar ou em quanto tempo eu preciso buscar novamente um atendimento para casos de complicação? Maravilha. O quadro de dengue clássica, ela geralmente dura entre 5 a 7 dias até esses sintomas desaparecerem espontaneamente. Quando que a gente precisa se preocupar? É quando, de repente, começamos a ter náuseas e vômitos persistentes, aquela dor abdominal intensa, qualquer sinal de sangramento. As gengivas começam a sangrar, começam a aparecer algumas petecas na pele, aqueles roxos de nada. Então, qualquer sinal de sangramento, não cessam com o simples uso, por exemplo, de antitérmico ou analgésico, precisamos procurar o médico quanto antes, porque o dengue pode estar se complicando e precisar de um tratamento, pelo menos. Gente, lembrando que quem tem dengue, vai ficar debilitado, né? Pela falta de apetite, por essa febre super alta. Então, realmente, é preciso esse cuidado e essa atenção a esse paciente. Eu quero agradecer a doutora Odeli por mais uma vez nos ajudar aqui, ela sempre tão esperta, tão ágil, tão ligada, mais uma vez trouxe informações aqui que podem salvar a sua vida e eu quero convidar você aí de casa para dar uma checada no Instagram dela, @odenicole. Tá aqui na tela, Odenicole, lá tem mais coisas legais para você curtir, para você aproveitar e, novamente, nossa gratidão, doutora, obrigada. Eu que agradeço, um prazer estar novamente com vocês. Até uma próxima. Até a próxima. Vamos por intervalo? A gente vai ali e na volta você confere aqui Dr. César respondendo dúvidas que vocês mandaram para cá. E se você ainda não conseguiu mandar sua dúvida para ele, fica ligado porque ele vai mencionar como é que você pode mandar a sua questão aqui pra gente. E ainda hoje tem esse delicioso doce de abóbora e maçã. Ou é o contrário, né? Maçã e abóbora. Não sei, só sei que tá gostoso e eu volto já.